É, ah, bom, na aula passada, boa noite, Nicole. Na aula passada, nós começamos a trabalhar com determinados aspectos relacionados ao Renascimento cultural, movimento artístico, cultural, arquitetônico, literário, ocorrido na Europa entre os séculos XIV ao século XVI. Então, nós trabalhamos, né, com as características deste movimento. Você tem lá o humanismo, o antropocentrismo, a valorização da natureza, a retomada dos valores clássicos, a busca na perfeição das formas. Então, além de individualismo e outras coisas mais. Basicamente, foi nesta parte que nós paramos na aula passada. Então, naquelas formas do iluminismo, do renascimento, naquelas determinadas situações que mudava a visão de mundo, de ciência e de várias outras coisas mais em relação à Idade Média. Pois bem, na aula de hoje, nós continuaremos a trabalhar com aspectos relacionados ao Renascimento, vendo as obras, vendo os artistas, se concentrando na Itália, para posteriormente pegar o Renascimento em outras localidades e vendo também os desdobramentos para o movimento científico. O heliocentrismo, as novas formas de ver e sentir o mundo, as novas manifestações a partir de Galileu Galilei, Copérnico, entre outros. Dito tudo isso, deixa eu começar a compartilhar a tela de onde nós paramos na aula passada. Vamos lá, então. Compartilhar a tela. Blá, blá, blá. Boa noite a quem entrou aí depois. Então, essa foi a parte na qual nós paramos na aula passada. Então, a gente viu o hedonismo, que era o prazer, né? O mecenato, que era o patrocínio dado aos artistas e renascentistas para que eles pudessem desenvolver seus estudos, a retomada dos valores clássicos e a busca pela perfeição são duas coisas, dois movimentos que faltaram na nossa última aula. Então, o primeiro ponto, retomada dos valores clássicos. É muito comum você ver na pintura, você vê na literatura, você vê na escultura, na arquitetura, valores da Grécia e de Roma. Algo que parecia, mas não era a mesma coisa. Algo que lembrava. Então, por exemplo, se eu viro para algum de vocês e falo, olha, você parece com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Então, aqui, vocês vão se enquadrar em algo que chega próximo, que lembra, mas não é igual. Não é uma cópia, é uma inspiração. E uma característica, outra, na verdade, do Renascimento é a busca pela perfeição. Meninos, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês um videozinho lá da Pietà, que é a Virgem Maria dos Rochedos, e vocês vão ver as formas perfeitas do corpo humano esculpidos pelo Michelangelo. Então, essa busca pela perfeição estava nos mais diversos campos, nas mais diversas áreas. Para fazer um prédio, para fazer uma escultura, para fazer uma pintura, ali tinham cálculos matemáticos muito profundos. Era a preocupação do renascentista com a busca pela perfeição. Eles eram perfeccionistas demais, principalmente os dois principais, Leonardo da Vinci e o Michelangelo. Bom, continuando aqui, meninas, a gente tem, né, o Renascimento italiano. Então, eu sempre falo quais são os quatro maiores nomes do Renascimento.
as tartarugas ninjas. Então, é a forma que eu brinco com os alunos para eles lembrarem quais são os 4 maiores nomes: Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Leonardo, tudo. Engenheiro da computação? Não, né? Mas o Leonardo da Vinci desenvolveu estudos em engenharia, em arquitetura, em pintura, em escultura, em medicina, em anatomia, em biologia. Então, ele era o homem universal, aonde existiam conhecimentos a serem desenvolvidos naquele momento, ele os desenvolveu. E existem milhares de projetos que foram desenvolvidos posteriormente, idealizados por Leonardo da Vinci. Por isso que eu falo, ele era tudo. O Michelangelo também não era tudo como o Leonardo da Vinci, inclusive rivais em Florença, né? Se chocavam muito e não gostavam um do outro por essa disputa de egos, mas também era bem completo. Era arquiteto, era pintor, era escultor. Então ele tinha uma gama de trabalho muito grande. O Donatello era escultor e o Rafael Sanzio era pintor. Então esses são os 4 maiores nomes do Renascimento. De todo o Renascimento, no caso aqui eu coloquei o italiano, mas eles são os maiores nomes dentro e fora da Itália. E aí, meninos, você tem o apogeu da escultura, da pintura e da arquitetura nas cidades italianas. E volto a repetir, meninos, por que nas cidades italianas? Porque é na Itália que você tem ali os patrimônios do Império, do antigo Império Romano. Então, a sobrevivência destes patrimônios foi de fundamental importância para que, ou não sobrevivência de todos, mas de alguns, influenciassem os artistas do período renascentista. Então, né, vou colocar aqui no chat, pessoal. A sobrevivência de muitos patrimônios históricos na região da Península Itálica, atual Itália, foi uma fonte de inspiração para os renascentistas. Então, quando eles viam uma estátua do modelo greco-romano, quando eles viam lá o resto de um prédio no modelo greco-romano, quando eles viam lá uma pintura no modelo greco-romano, eles acabavam sendo influenciados por esse modo, por essa maneira de se manifestar. Outro ponto de fundamental importância também, gente, é o desenvolvimento econômico e urbano das cidades peninsulares, que permitiam maior troca de informações. Gente, quando eu falei em Idade Média, eu fiz aquela pergunta básica, né, para vocês. Qual era a região mais longe que vocês tinham ido? Durante o Renascimento comercial, as cidades voltam a ser centros dinâmicos que permitem, de certo modo, a troca de informações. Como assim? Gente, enquanto mais pessoas de regiões diferentes entram na sociedade, novas informações eles dão. Então, eu lembro um caso, pessoal, aqui em Manhuaçu, eu lembro um caso aqui em Manhuaçu de um povo que veio aqui dar curso de máquina de terraplanagem, né? Carregadeira, retroescavadeira e outras coisas mais. Esse povo ficou espantado como Manhuaçu era sujo. Então, por hora,
é necessário trocar informação para você ver o que o que tem certo e o que tá certo e o que está errado na sua cidade, na sua região. E como, principalmente na cidade de Gênova e Veneza, você tem muitas pessoas circulando por esses dois lugares, né, dois importantes portos da Península Itálica, essa região vai ser uma região de intensa troca de informações. Então, quanto mais pessoas circulando, mais informações são trocadas. Agora, meninos, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu estou 13 minutos falando aqui, praticamente sem parar. Deixa eu pedir. Nicole, pode escrever ou pode abrir o microfone para falar para nós. Se você ganhasse muito dinheiro, ganhasse um prêmio da Mega Sena, principalmente se for que é a Mega Sena da virada, o que você faria? Nicole? Deixa eu ver aqui. Nem sei. Continuaria morando na mesma casa, andando no mesmo carro, fazendo as mesmas coisas? Acho que investiria. Boa, boa, boa também. Eu também faria isso. Deixa eu fazer uma pergunta para outra pessoa, a mesma pergunta. E você, Emerson? O que você faria? Boa parte desse dinheiro eu investiria no ramo imobiliário. Uhum, certo. Pessoal, mas e aí para as necessidades básicas e tudo mais? Você continuaria andando com as mesmas roupas, com o mesmo carro, morando na mesma casa? Sim, Sim? Bacana. sim. Ô, Por quê? gente, pode falar? Porque se a gente levar em consideração hoje a violência no nosso país, eu não esbanjaria nada para não levantar a suspeita. Ah, sim. Levar uma vida como sempre levei. Ninguém precisa saber que eu tenho lá 150 milhões, 200 milhões na minha conta. Entendeu? Não, nesse sentido aí você está certíssimo, concordo plenamente. Mas, ô Emerson, ô Emerson, pelo amor de Deus, meu filho, você ganhou 150 milhões. Você ainda vai ganhar, andar naquele Palio 1.0, preto, sem ar-condicionado, sem direção, sem nada? Você vai continuar andando nesse carro aí, vai continuar andando nisso para não chamar suspeita? Aí não, né, cara? Eu Não, deveria esperar um tempo para me sair dele, mas o investimento seria pesado. pelo menos o Range Rover. Não, Paulo, eu já também não sou assim, não. Eu pareceria com um Toyota Corolla, mais novo, mais confortável. Não chamaria tanta atenção, não. Eu falei assim, só estou endividado mesmo, pronto. Entendeu? E outra coisa também, Emerson, mas aí vem não uma advertência. Lembre-se sempre, são Brasis no plural. Então, quando a gente pensa em violência no Brasil, parece que é todo o Brasil. Mas existem regiões do Não, Brasil que são seguras. Então, por exemplo, o sul do Brasil é uma região sim, com índices de violência muito baixos, com qualidade de vida muito boa. Agora, na nossa região aqui, aí depende. Agora, eu concordo plenamente com essa ideia, né? Você ficar mostrando assim que você está tão. Nossa, eu estou poderoso demais. Mas que nem eu falei, uma casinha melhor eu construiria. Eu só viraria para os outros. O que aconteceu com você? Estou muito endividado. Estou endividado até no último fiapo de cabelo na cabeça. Mas pelo menos alguma coisa tem que gastar, né? Meninos, presta atenção. Hoje em dia, nós faríamos coisas, logicamente. Nicole e Emerson bateram na mesma tecla. Na mesma tecla. Qual tecla que é essa? De investimentos. E corretamente. Dinheiro não vira dinheiro sem investimento. Dinheiro, quando você gasta com algo, ele fica por lá. O Sul foi o lugar que eu já fui mais organizado no nosso país. E é mesmo, viu, Maria Eduarda? Eu também tive no Sul em janeiro. Muito bonito, gente. Ou eu falo que eu tive essa sensação também quando eu estive em São Paulo. O interior de São Paulo, pega ali Taubaté, é, o sul.
São José dos Campos é muito agradável. Sul de São Paulo. Exato. Falo que outro lugar muito bom também é o sul de Minas. O sul de Minas é bonito, é limpo e é seguro. Então tem a só fui em Sorocaba. Pois é, eu cheguei a ir até São Capão. Paulo. Eu fui até São Paulo. Pessoal, vamos voltar para a aula aqui, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é verdade, eu também concordo. É muito limpo, muito bonito. Gente, nossa, tem hora que dá uma preguiça nisso aqui, pelo amor de Deus, num lugar só. Lasqueira. Voltando à aula, deixa eu respirar fundo aqui, que eu comecei com este assunto do que você compraria se ganhasse muito dinheiro para mostrar que uma burguesia que começava a se afirmar como classe social dominante, como classe social rica, queria mais. Porque, que nem eu falei, meninos, se eu ganhar um prêmio desse para ficar andando de Palio 1.0, queixo duro, nada contra o Palio, não sei nem de carro, mas se eu tenho dinheiro para comprar um melhor, eu vou comprar. Não vou comprar uma Ferrari, um Viper, um Bugatti, sei lá o quê, para chamar atenção, não. Mas um Corolla, que eu, mostrando que eu estou endividado, compraria. Então, voltando aqui, gente, os burgueses queriam reconhecimento. Eles queriam olhar, serem objetos de olhar e serem respeitados por aquilo que eles já haviam conquistado. E aí, qual era a fórmula naquele momento? Não tinha Ferrari, não tinha então, belos castelos, sim, construíram belíssimas casas naquele momento, mas eles precisavam de mais. E este artista renascentista oferecia uma espécie de algo a mais a ele. Olhar e falar assim, olha, eu estou patrocinando Leonardo da Vinci. Olha, a pintura que está na minha casa é do Michelangelo. Olha, a pintura que está aqui é um Caravaggio. Caravaggio é de um período até posterior ao Renascimento. Mas era a forma deles mostrarem para o resto da sociedade que eles também tinham poder. Lembrando, gente, que não somente os burgueses patrocinaram os renascentistas, nobres também. Então, até colocar no chat isso aqui que é importante. Sem comentários para nós. Verdade, verdade, Paulo. Caratinga também, tá? Caratinga também é muito sujo. Nobreza. Acho que é uma característica da nossa região aqui, cara. Você já Porque é entra. muito educado. Você já entra no sul de Minas, nem tem. Adoras. Ibatiba. Ibatiba. Eu entendi Caratinga. Nossa região é tensa, é verdade. Eram financiadores Também. dos burgueses. Faltam campanhas de conscientização da região aqui. Bom, mas voltando à aula aqui, a nobreza também foi patrocinadora. O rei Francisco I da França, que financiou Leonardo da Vinci em construções, projetos arquitetônicos e outras coisas mais, era um nobre. O Papa Júlio, os papas, né, que, se eu não me engano, Júlio I e o Júlio II, que encomendaram a pintura da Capela Sistina, eram nobres. E assim também outros nobres influenciaram, patrocinaram os renascentistas. Mas os burgueses patrocinaram com aquele objetivo: quero aparecer, quero mostrar que eu estou poderoso. Bom, continuando aqui, meninos, a gente tem, né, o seguinte: como eu mesmo falei, a localização das cidades que conservavam parte do patrimônio greco-romano influenciaram esses artistas. Então, você olhar para uma estátua lá da antiguidade e falar assim, opa, quero fazer algo parecido, era importante. Você olhar para uma construção greco-romana e falar assim, quero fazer algo parecido, é importante. E aí, para piorar essa situação, a tomada de Constantinopla em 1453, que acabou com o Império Romano,
do Oriente, também chamado de Império Bizantino, fez com que vários estudiosos lá de Bizâncio viessem, que conheciam arte antiga, que haviam conservado alguns patrimônios na própria cidade de Constantinopla, se deslocassem para Roma. E quando eles se deslocaram para Roma, eles não levaram apenas a sua presença. Eles levaram estátuas, eles levaram livros, eles levaram um conjunto de coisas que permitiam que o conhecimento circulasse. Muito ao contrário do que acontece hoje em dia, que eu posso digitar no Google Earth, que é o Google, acho que é o Google Earth mesmo, qualquer região do mundo, ou quase qualquer região do mundo, e ver a rua ali, naquela época, para o conhecimento circular era uma dificuldade, apesar da invenção das máquinas de tipografia, que facilitavam a impressão, né, e a distribuição de ideias de uma forma bem mais ágil, de uma forma bem mais rápida. E aí, meninos, né, transporte de considerável patrimônio que estava guardado no Império Romano do Oriente. Lembrando, gente, que o Império Romano foi dividido em Império Romano do Oriente e do Ocidente no governo de Constantino. E a construção de Constantinopla, né, levou muitos dos patrimônios do Império para Constantinopla. Vou colocar isso no chat. Bom, a decadência do Império Romano do Ocidente fez com que muitas obras fossem levadas para o Oriente. Queda do Império Bizantino, algumas dessas obras retornaram quase mil anos depois. Porque agora Roma já estava segura dessas invasões e outras coisas que ela havia vivenciado durante o final do Império Romano e início da Idade Média. Então era seguro trazer esse conhecimento para Roma. Curioso, já não era mais seguro deixá-lo em Constantinopla, na mão dos árabes. Bom, e aí, gente, vamos ver o Renascimento em outras localidades, porque eu falei muito de Itália, mas não é só a Itália, viu? Em cada lugar tiveram algumas figuras que se destacaram, e eu trouxe algumas poucas aqui para nós. A primeira delas aqui é talvez o pai do Renascimento, ou o primeiro livro que é considerado, né, obra-prima do Renascimento. É a Divina Comédia de Dante Alighieri. Afinal de contas, pessoal, o que é a história? É a jornada do homem que desceu ao inferno por amor. A nossa concepção, a concepção ocidental de inferno, está em grande parte contida na Divina Comédia de Dante Alighieri. Ali você tem os 7 círculos do inferno, você tem a ideia de purgatório da Igreja Católica. É uma ideia de Dante Alighieri, é a jornada do homem que, por amor, vai para o inferno para resgatar a amada. E o que a Divina Comédia trazia de novo? Foi escrita em dialeto fiorentino e não no latim, como a maioria das obras eram feitas naquele momento. Então, esse dialeto fiorentino, pessoal, pode ser considerado ali um pai do italiano. Então, a Divina Comédia abriu espaço para o que se chamou de línguas nacionais, ou seja, né, as ramificações daquilo que veio do latim. Quais são essas ramificações? Galego, franco,
provençal, espanhol, português, francês, italiano, e tem mais 2 línguas aqui que eu esqueci. São 9 línguas originárias do latim, sendo as mais conhecidas. Francês, que é a língua mais distante do latim, português e espanhol. E o italiano. São as quatro maiores descendentes do latim. Galego, franco, provençal. E aí eu agora esqueci as outras 2, são menos comuns. Acho que, se eu não me engano, o romeno também tem origem latina. Mas quem abre o espaço para começar o que nós chamamos atualmente de línguas nacionais é o Dante Alighieri. E já que nós estamos falando em línguas nacionais, falemos do pai, o que muitos consideram o pai do português, da nossa língua, com Luís de Camões. Então, você tem aqui Os Lusíadas. Poema épico de Luís de Camões narra a saga expansionista dos portugueses pelos oceanos, a aproximação das façanhas portuguesas às façanhas do mundo antigo. Então, aqui, pessoal, vocês já devem ter visto alguma coisa de Luís de Camões em literatura. E aí, meninos, Os Lusíadas é considerada a primeira obra escrita em português, porque antes do Luís de Camões você teve um outro grande escritor da região de Portugal, que é o Gil Vicente, mas o Gil Vicente misturava o galego com o português. O português mesmo, puro, sem influência desse galego, é com o Camões. Volto a repetir, por isso ele é considerado o pai da língua portuguesa. Isso aí pelos idos do século XV. E o curioso, gente, o Luís de Camões escreveu os Lusíadas, né, que também poderia ser chamado de Os Lusitanos, que também poderia ser chamado de Os Portugueses. Nesse poema, nesse grandioso poema, né, que vai um livro inteiro, ele ressalta as façanhas portuguesas nas grandes navegações. E mais do que isso, ele faz uma aproximação das façanhas portuguesas com as façanhas de gregos e romanos no mundo antigo. Tem um poema que ele diz, né, cesse o grego, cesse o romano, porque agora o português é o grande senhor dos mares, e assim por diante. Para muitos, considerado o maior escritor de língua portuguesa. Com certeza, né, é um dos maiores. E o curioso, né, foi um navegador também. Gente, esse olho aqui fechado não é à toa, não, viu? Ele tomou uma flechada no olho na região da costa africana e ele tomou essa flechada no olho, quase morreu. O navio dele afundou na costa da Índia, ele quase morreu. Então ele teve uma vida bem agitada, né? Bem heróica também, né? Continuando aqui, pessoal, a gente vê Miguel de Cervantes, que escreveu o Dom Quixote de la Mancha, o segundo livro mais vendido da história. Qual é o primeiro? A Bíblia. Então, fora a Bíblia, Miguel de Cervantes, com Dom Quixote de la Mancha, detém esse recorde de livro mais vendido da história. Lendo aqui, Miguel de Cervantes, em Dom Quixote, faz uma sátira, ou seja, uma pequena gozação, um abuso com os valores medievais exaltados nos romances de cavalaria. O conto marca as aventuras de Dom Quixote e seu fiel escudeiro, Sancho Panza. Quem seria o Dom Quixote? Alguém que já estava de mais idade e estaria enlouquecendo. E aí, um dia ele resolve montar no seu cavalo e lutar contra os dragões, que na verdade eram moinhos de vento. Então, o livro narra, né, de partes que ele está ali atacando moinhos de vento. Tem uma parte que o moinho de vento derruba ele, fala com o moinho, fala assim, dessa vez você levou melhor, mas na próxima eu vou levar.
O Sancho Panza seria ali o escudeiro do Miguel de Cervantes, não, do Dom Quixote, e um homem com um senso de praticidade muito grande para o momento, mostrando, né, que o homem, a partir daquele momento para frente, não devia ser nobre e idealizador, mas deveria ser prático e saber o que fazer na hora certa. E aí, gente, é um romance que faz um abuso dos tempos passados, exaltando o que vem pela frente, né? Se você quiser viver no passado, você vai ser um idiota como Dom Quixote. Era a mensagem que o Miguel de Cervantes deixava no livro Dom Quixote. Outro também aqui é o François Rabelais. Escreveu 2 livros, né, 2 críticas à igreja, mas algo muito engraçado também. Os 2 livros são Gargantua e Pantagruel. Misturou elementos de diversos gêneros narrativos com humor popular. Enaltecia os prazeres físicos, como a bebida, a comida e o sexo. Então, pessoal, o que o Rabelais traz, lembrando que ele era um monge, falando de bebida, comida e sexo, é lógico que era uma heresia, mas ele tocava nesses assuntos para nos tornar mais humanos. Tanto ele quanto Michel de Montaigne, que são da mesma época, diziam o seguinte, né? Reis e filósofos também defecam. É uma frase dos dois, né? Mostrando, nós somos humanos. Todos nós somos humanos e não devemos ter vergonha disso. Para muitos, gente, o pai de todos, né? Que é o William Shakespeare. Foi o autor de Hamlet, Romeu e Julieta, Otelo e várias outras obras. Em seu livro, colocava as paixões humanas como centro das atenções. Pessoal, o que Shakespeare não influenciou? Porque ele influenciou tudo. Toda vez que você vê famílias entendendo filhos que se amam, Romeu e Julieta. Toda vez que você vê loucura pelo poder, Hamlet. Quando você vê lá castigo e outras coisas mais relacionadas ao poder também, Macbeth. Então, né, Shakespeare, que teria escrito mais de 30 obras, e assim, um volume de obras muito grande, influenciou grande parte do cinema, do teatro, das novelas, das séries modernas. Tem o seu dedo aqui, o maior escritor para muitos do Renascimento. E ele era realmente, isso não dá para negar, ele era realmente genial, tá bom? Então, para a gente terminar a aula de hoje aqui, pessoal, Revolução Científica. Você tem um outro campo que também teve forte desenvolvimento, e sendo que não dá para classificar muitos desses homens como renascentistas, mas influenciados pelo movimento, foi as ciências. Na verdade, né, para alguns, a ciência, na verdade, se desenvolve durante o Renascimento. Por quê? Quais são as bases da ciência? Experimentação, dúvida e checagem. Até mesmo no mundo antigo não se colocava a ciência nesse método rigoroso. Esse método vem principalmente desses dois aqui, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Então, antes disso, a gente tem, né, valorização da razão, da experiência e da observação, que favoreceu a expansão do conhecimento. E aí, naquele momento, gente, foi alterada a concepção humana em relação à natureza, à vida e essa vida em sociedade. A partir daquele momento, a natureza era vista como força de exploração que servia ao homem. Então, não era mais como o mistério de Deus, mas era algo a ser estudado,
divulgado, conhecido, explorado. Outro ponto também, gente, é a formulação da teoria heliocêntrica por Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. E isso afrontava os dogmas católicos. Gente, por mais de, se eu não me engano, 14 séculos, acreditou-se que a Terra era o centro do universo. E aí, primeiro, Galileu Galilei afirma, não, na verdade, Copérnico afirma, e Galileu Galilei confirma. Isso vai abalar as crenças daquele momento. Depois de 14 séculos se acreditando que a Terra era o centro do universo. Ali não se via mais que a Terra era o centro do universo, mas sim o Sol. E, na verdade, nem o Sol é o centro do universo, né? O Sol é o centro da Via Láctea, da nossa galáxia. E aí, gente, depois disso, lógico que isso causa choque entre o antigo e o moderno. Galileu, no livro Dois Máximos Sistemas do Mundo, ele faz uma afronta bem pesada, se não me engano, ao Papa Paulo III. E o Papa, com o poder que tinha na época, manda ele desfazer tudo aquilo que ele havia escrito e o persegue. Ele morre, né, 9 anos depois dessa sentença, na qual ele não concordava com o que o Papa fez com ele. O Papa se sentiu traído também por ele, porque em outros momentos o Galileu e o Papa haviam sido muito próximos. Lembrando, gente, nós chegamos ao absurdo no século XXI do movimento terraplanista. Uma questão que está estudada, resolvida há 6 séculos. Foi levantada novamente por alguns, como eu posso dizer assim, algumas pessoas de pouco, não de um caráter duvidável, né, mas de pouca afeição, digamos assim, né? Galileu nos diz o seguinte: o livro da natureza é escrito em caracteres matemáticos. Então, você quer entender o mundo, vai entender matemática. E isso valeu uma condenação à igreja, pela igreja. Curioso, meninos, eu estava lendo em outra apostila, na verdade, uma apostila de filosofia, falando das relações atuais entre igreja, astronomia e cientistas. Um dos maiores centros de estudos astronômicos do mundo está no Vaticano. Em 1992, né, quase 500 anos depois de Galileu ter sido condenado pela igreja, a própria igreja fez um pedido de perdão para o Galileu, depois de 500 anos, né, como diz o ditado, antes tarde do que nunca, e falando de novas descobertas do universo feitas a partir do telescópio do Vaticano, que é muito potente. Depois de 500 anos, mas tá bom. Como eu mesmo falei, reconheceram o erro e pediram desculpa. Para terminar, René Descartes, John Locke, Francis Bacon, Isaac Newton completam esse novo movimento científico que influencia a nossa sociedade até os dias de hoje. Esses aqui, com exceção do Newton, vocês verão em filosofia, tá bom? Então vamos esperar, deixa eu interromper o compartilhamento, entrando no mesmo link, viu, pessoal? Pode sair para quem quiser aí. Próxima aula, exercício.